Vereador Rafael, me permite uma parte? Só para complementar a minha fala. Pode ir tranquilo. Vereador Renato, assim, eu tenho muito respeito pelas religiões, os evangélicos, né? E se há uma coisa que eu, em várias oportunidades aqui na casa, referi, é que, principalmente na questão do tratamento para drogados, eu não conheço ninguém tão eficiente quanto os evangélicos, né? Eu só vi pessoas que recuperaram do crack, do vício do crack, né? Pessoas que nós já internamos dezenas de vezes e tal, mas quando tiveram um acompanhamento do pessoal das entidades vinculadas aos evangélicos, essas pessoas às vezes se recuperam. Então, o respeito que a gente tem, né? Mas o poder público, o vereador Renato, sempre investiu muito nas parcerias com as igrejas evangélicas. O poder público investiu bastante, então foi muito parceiro. Eu, no SAMAI, toda vez que uma igreja evangélica me pedia, por exemplo, espaço nas represas do Dalbó para fazer os batizados, ou lá na Maestra, nós colocávamos o nosso pessoal do SAMAI a acompanhar, para que lá acontecesse os seus rituais, os rituais da igreja, dos evangélicos. Lá no Reino dos Orixás é o ritual do pessoal de Umbanda, tá? Como o ritual dos evangélicos é, por exemplo, o batismo nas águas lá e tal, né? Então, essas questões eu digo assim, tudo bem, eu acho que ceder os pavilhões lá para os evangélicos 2, 3 vezes por ano, eu acho justo. Como tem que ceder para outras entidades, para o gauchismo, tem que ceder para outras, né? Então, isso aí tudo depende de vontade política, vereador Renato. Vontade política. Tendo vontade política, as coisas acontecem, né? Quando não tem vontade política, acontece o que aconteceu. Queremos a área de volta. Conversaram, não sentaram numa mesa, nós queremos que outros critérios de cuidar da área, não sei o quê, coisa assim, o que a secretaria pode nos ajudar. A Codeca pode passar pelo menos uma vez por semana lá, recolher o lixo, não eles têm que pegar o lixo e levar lá no vazadouro, lá no sei lá onde, né? Ou levar na Codeca. Então, as parcerias é que têm que ser buscadas, né? O que não dá para acontecer, vereador Rafael, é essa postura totalitária, ditatorial, né? Eu mando e pronto, obedeço. É isso, vereador. Obrigado. Obrigado, vereador Edson. Vereador Rafael, escutei atentamente todas as falas em função da vinda do Saul Medeiros, sobre essa retirada do espaço dessa notificação. E a gente tem que respeitar a diversidade. Eu sou um cristão católico, o vereador Renato Nunes é evangélico, o Saul professa as religiões de matriz africana, ou seja, a respeitabilidade tem que se colocar. Não é isso que está se discutindo aqui. O que está se discutindo aqui é um espaço que foi conquistado pelas religiões de matriz africana para ali fazer a sua ritualística. Então, é isso que está aqui no cerne, essa imposição, não se conversa. Se tem algum problema, chama o presidente, que é o Saul, para fazer essa discussão. Saul, faz essa discussão, verifica o que precisa, o que não precisa, o que está correto, o que não está correto. O problema é essa intransigência de não se escutar, e nós já tivemos aqui tantos e tantos outros segmentos. Vereador, falei isso para Vossa Excelência também. Se tem alguma coisa de errada, mostra e faz com que a pessoa tenha a condição da possibilidade de tentar ajeitar a situação. O que não dá, e não é a primeira vez que vem um segmento aqui da sociedade dizendo que só vai notificação. Está se faltando, o que nós estamos pedindo neste momento é uma questão de diálogo. Bom, ainda é tempo. O próprio vereador líder de governo, Chico, numa das falas do vereador Rafael Bueno, disse, ele está correto, no sentido de precisarmos conversar. E a respeitabilidade do credo religioso, isso não tem nem que se questionar. Então, nesse sentido, vereador Rafael Bueno, acho que essa nossa fala tem que ser conduzida. O que nós, enquanto Câmara de Vereadores, embora hoje já fomos questionados por isso, nós temos que fazer isso que estamos fazendo. Esse debate, esse bom debate, o debate para mostrar que tem alguma coisa que não está funcionando do outro lado do passo. E principalmente nessa questão de ouvir os segmentos que, ao longo do tempo, fizeram uma conquista. Esse espaço foi conquistado há 17 anos.
Portanto, estão ali 17 anos. Quer dizer, existe toda uma história, existe toda uma caminhada. Era isso, vereador. Muito obrigado. Bom, obrigado, vereador Edson. Vereador Renato Nunes, talvez o senhor não tenha conhecimento, mas Caxias do Sul foi a primeira cidade no Brasil a ter um espaço, o Saúl falou aqui da tribuna, o Ogum, ali na perimetral. Sabe por quê? Porque o Ogum, ele representa justamente a questão da força do trabalho, do ferro, do aço, aonde que Caxias do Sul se desenvolveu sua matriz econômica através disso. Então, representa o trabalhador caxiense. Então, simbolicamente, aquele monumento representa todos os trabalhadores, inclusive a Maesa, que não está ocupada hoje, que poderia ser, talvez, utilizada pelos evangélicos. Mas, vereador, volta a falar. Talvez o senhor, precipitadamente, aqui falou que nós estamos pedindo lugar para evangélico, mas os governos anteriores não cederam. O Ecoparque, lá na represa, tinha uma área destinada no projeto, vereador, para os batizados, para tudo. Só que o prefeito Guerra, ele cortou quase 70% dos investimentos no local, inclusive o local que era para batizado dos evangélicos. Então, eu espero, vereador Renato, que o senhor consiga reverter a situação. Outra, esse templo religioso, o Reino dos Orixás, não é do Saúl. Ele é meu, ele é teu, ele é de quem quiser frequentar. Ele é de toda a cidade de Caxias do Sul, ele não é exclusivo deles. A gente não pode dizer isso para a sociedade, que é deles, que eles tiveram concessão por 20 anos. Não. Qualquer um bandista de Caxias do Sul, dos 500 templos religiosos aproximadamente que tem aqui em Caxias do Sul, pode utilizar aquele espaço. E o Saúl não pode dizer, não, aqui vocês não entram. Outra coisa, vereador, os terreiros de Caxias do Sul, normalmente é na casa das pessoas. Eles não têm abatimento do IPTU. As igrejas, a grande maioria, tanto católica e tanto evangélica, vamos só pegar a Universal ali da Sinimbu, tá? Vamos só falar que o senhor foi pastor ali da Universal. Quantos mil de reais de IPTU é abatido anualmente só daquele espaço, que se fosse revertido em IPTU para Caxias do Sul? E fora toda outra cidade, já lhe concedo, todos os templos religiosos de Caxias do Sul, e falo de todas as religiões, que não pagam imposto, mas os umbandistas pagam. E o único lugar exclusivo que eles têm, que é uma concessão da prefeitura, é aquele espaço. E eu não estou falando só desse espaço, estou falando do lixo, dos resíduos, que é o impacto dessa questão. E outra, colegas vereadores, se você não sabe, não é só a questão da Umbanda, do templo de vocês. Outras associações de moradores estão recebendo agora, por exemplo, Cidade Nova. Eles receberam uma notificação essa semana também solicitando centro comunitário. Tá? Então, outros espaços estão, nessa semana, recebendo novamente a desocupação dos espaços. Mas o que vai ser feito? Essa é a parte, vereador Renato Oliveira. Não, bem, Rafael, não sei se... Pode primeiro aqui, depois... Primeiro. Vereador Rafael, eu acho que, como o senhor disse, a questão, para mim, eu acredito que seja preconceito, porque com o pai Ademir já aconteceu isso. E agora, até demorou vir com o Saúl essa notificação. Eu acho que até demorou, porque o pai Ademir não teve autorização de manifestar. Os vereadores aqui da casa sabem, veio aqui na tribuna, ocupou a tribuna. Eu acho que seja preconceito. Porque não pode. Claro que tem, a gente sabe que tem acontecido com as associações de bairro, tudo. A questão foi dito dos rodeios. Os CTG, os piquetes vão fazer lá nos pavilhões. Estava um aluguelzinho bem baratinho, o pessoal agora vão fazer, fizeram um contrato lá, agora vão usar fim de semana, segundo fim de semana, além dos pavilhões, R$16 mil, um piquete. Assim, o pessoal vai... E quem está fazendo são trabalhadores, são metalúrgicos, pessoas que, se depender, conforme o custo que der, eles vão ter que se virar com alguma situação deles, do bolso deles, para passar esse valor que é muito alto. Então, vereador, eu acredito que seja aí, pode ser, não é questão só com o Saúl, eu acho que até demorou, porque pode ser, já vem com o pai Ademir também, preconceito puro também dessa administração, e o falta de diálogo, como sempre. Bem rapidinho, vereador. Obrigado, vereador Rafael Bueno. Olha, preconceito, essa daí não cola, né, vereador Renato Oliveira? Isso aí é apelação de Vossa Excelência para tentar colocar o povo religioso contra o prefeito Daniel Guerra. Tanto é verdade que não cola, porque no aniversário de Caxias tinha um padre, um pastor e o pai Ademir, lá, que estava lá. Aliás, foi o que mais falou, né? Fez lá a sua fala também, então essa de preconceito não rola. A respeito dos impostos,
pelo que no meu entendimento, todo templo religioso tem isenção de impostos, tá? Não é só a igreja evangélica, não. Todos, tá? Só para deixar bem claro essa parte. Eu falei todos, só usei exemplo de um único prédio, vereador. Mas eu só quero, para concluir, presidente, tá? Eles reafirmaram aqui na tribuna, vereador Renato Nunes, e eu peço para o senhor, já que o senhor está interessado no tema, eles estão há 3 meses... antes de receber essa notificação, tentando contato com o prefeito, justamente para que a Codeca continue retirando o lixo do local. Eles não estão conseguindo nem a questão do lixo. Então, se o senhor puder conseguir esse contato com eles hoje mesmo, terminar a sessão e levar eles ali na prefeitura, eles estão pedindo, implorando, estão desde o início da sessão das 8 horas, tentando esse diálogo. Se o senhor conseguir intermediar isso, já é um ganho para a sessão de hoje. Que não precisa de gasolina para ir até o prédio do lado. Obrigado.